Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando aqui mais uma edição do Pitacos do Voo, né? Mais um episódio deste podcast tão amado por todos e por todas. Hoje, apesar da baita vitória gremista de ontem, em pleno Allianz Parque, né, contra o Palmeiras, 2-1, e uma vitória que deu o título ao Flamengo, inclusive, né, ironicamente. Mas eu vou focar em outro ponto aqui, em outra questão que tem a ver, que está ligado também com o jogo de ontem, que é o fato de o Flamengo ter sido campeão brasileiro sem jogar. E isso nos remete a uma discussão maior que eu já bato nessa tecla há muito tempo, que é a questão pontos corridos versus mata-mata. E aqui, para não ser injusto e não ficar num monólogo, eu falando do que eu acho e despejando aqui os meus argumentos que eu já, né, há anos eu martelo alguns deles assim. Como essa dinâmica como a dinâmica desse podcast aqui, dos episódios, geralmente é conversar com os amigos internautas, né, com os tuiteiros. Eu sempre faço uma provocação em um tweet pedindo a opinião da galera e aí leio alguns tweets, não concordo com todos, né? E aí debato os que eu concordo, digo porquê, os que eu não concordo, tento achar um contraponto e assim a gente vai. E aí, apesar de ser um podcast de um homem só, acaba sendo uma conversa, né, de modo geral. E a provocação que eu fiz hoje foi a seguinte: alguém que defenda a manutenção dos pontos corridos, me mande argumentos aqui, por favor. Obrigado. Faz uma hora exatamente que eu mandei esse tweet, né, a partir do momento que eu estou começando a gravar esse episódio. Até o momento, 15 comentários. É muito pouco, o que já é um sinal, porque às vezes eu falo assim, pessoal, comentários sobre o jogo de ontem. Em questão, às vezes eu gravo às vezes o podcast 20 minutos depois de mandar o tweet, 30 no máximo. E às vezes tem 40, 60, 70 comentários, dependendo do jogo em questão, né? Às vezes até as derrotas às vezes provocam mais comentários. Agora tem apenas 15 e eu tive que esperar um pouco mais, porque estava bem devagar, uma hora depois. Sendo que destes 15, eu já vi aqui, que líquido vai dar até menos, porque tem alguns que contabilizam aqui nesses 15, que é pessoas respondendo outras pessoas, sabe? O Joãozinho vai lá e fala: ah, acho que tem que ter pontos corridos sim, porque blá 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 blá. Daí o Beltraninho responde: concordo, amigo. Já deu dois, entendeu? Então, tem poucos comentários aqui para eu responder, concordar, discordar. Mas vamos lá, né? Eu acho que os pontos corridos foram esculachados pela rodada de ontem do Brasileirão. Ainda bem que o Grêmio fez isso. O Grêmio fez um serviço ao futebol brasileiro. E eu tinha pensado, antes, né, das rodadas e da final da Libertadores, e enquanto o River Plate ganhava o seu jogo da final, que por sinal, meu Deus do céu, cara, o River Plate foi assim, ó. Bom, eles sofreram na pele mais ou menos o que a gente sofreu com eles em 2018, né? Uma virada em poucos minutos, improvável, o título na mão. Acho que com eles foi até pior, porque foi uma final e porque o Bressan deles foi o Pinola, né? Que é um cara muito bom, que não erra, geralmente. Então acho que foi requintes de crueldade, assim, mas que pena, né? Tava aqui na secação, nunca torço pro brasileiro, ainda por cima abriu vaga ali que pode beneficiar o Inter. Enfim, uma secação muito frustrada. Mas eu pensava o seguinte, cara, que fantástico vai ser para dar um tapa na cara dos pontos corridos o Flamengo perder esta final e no dia seguinte se tornar campeão brasileiro sem jogar. O sem jogar já é assim
um tapa na cara dos pontos corridos que acabou acontecendo de qualquer jeito. Por quê? Porque daí, cara, o Flamengo ia voltar pro Brasil em depressão. Ia ser um campeão brasileiro depressivo. Sabe? O Flamengo ia estar ali de braço cruzado, aqui, chorando e tal. Cara, parabéns, tu agora tu é campeão brasileiro. Ah, vai, sabe? Sai daqui, não me enche o saco, sabe? Ia ser um esculacho completo. Mas, mesmo o Flamengo se tornando campeão, o que eu constatei foi que ainda assim foi um belo esculacho, porque assim, eles estavam em êxtase. E a própria imprensa, e os programas esportivos, os programas não esportivos, né? O Fantástico, o Jornal Nacional e todos os outros programas da TV aberta e tal, nossa, fizeram uma cobertura do evento como se fosse o Brasil na Copa, né? Mas enfim, tudo bem que eu falei disso no meu Twitter também, é a maior torcida, 30 milhões, né? O Grêmio tem apenas entre 8 e 10 milhões, é bem mais, né? É a maior torcida do Brasil. Mas, cara, é 30 milhões. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. 15% só é Flamengo. Os outros todos não são Flamengo. A maior torcida do Brasil não é o Flamengo, é o não Flamengo. Enfim, então... Mas, enfim, faz parte... Primeiro ano de final única, a cobertura foi imensa, primeiro jogo com a luz do dia, né, também, foi uma novidade ali, no fim de semana, que talvez a cobertura foi um pouco diferente por isso também, tudo certo, tudo certo. Só que, cara, quando eles foram campeões brasileiros, eles ainda estavam nesse auê, nessa onda de comemorações e delírio coletivo, então também foi meio patético, porque foi tipo assim... Os caras estavam lá, pulando, não sei o quê. O Flamengo, alguém cutucando aqui no ombro. Flamengo, ô Flamengo, olha só, calma, meu. Deixa eu te dizer uma coisa, tu acabou de ser campeão brasileiro aqui, cara. Ah, tá, depois eu vejo isso, não incomoda, sabe? Então, o esculacho também se deu na alegria, na euforia rubro-negra. Cara, que campeonato vai contra qualquer premissa, qualquer lógica do futebol, cara. Tu ser campeão sem... jogar, aí os caras disseram, foi a primeira vez na história que... Não foi a primeira vez na história, eu lembro uma vez o Cruzeiro foi campeão brasileiro no intervalo do jogo deles, tudo bem, eles estavam jogando, mas foi no intervalo, eles não estavam jogando no momento de serem campeões, e também foi por méritos ou por resultados de terceiros, então assim, cara, é patético. Pra mim, assim, ó, o campeonato de pontos corridos, ele tem muita coisa legal, ele tem um calendário que a gente pode se organizar, estruturar, tem muita coisa que óbvio que é louvável e que talvez tivesse que manter. Agora, ele é legal, aí na hora de decidir, parece que desistem. Tá, beleza, encerra assim mesmo. Quem tá em primeiro aí é campeão e acabou. Não, cara, calma. Agora tem que ter a premissa do futebol, né? Um contra o outro, quem ganhar é campeão, quem perder tá fora. Sabe? Cara, o pontos corridos, ele é um meio que leva a algum lugar. Só que o campeonato de pontos corridos por só, ele não leva a lugar nenhum. Ele chega lá e acabou. Tipo assim, o time tá no avião comemorando outra coisa e olha só, amigo, aviso aqui atenção, jogadores do Flamengo, vocês acabam de serem campeões brasileiros. Não, cara, não, foi assim, ó, foi o esculacho que os pontos corridos receberam, que eu não pensei em ver tão cedo. Já vi vários, né, eu já disse aqui 1000 vezes, pontos corridos é mais justo. É mais justo? É mais justo tu jogar com um time titular babando pelo resultado e aí teu adversário direto por uma vaga ou por um título ou por sei lá o que, pega este mesmo adversário com o time reserva porque tá interessado em outro campeonato ou porque tá na reta final e ele já tá de férias, sem interesse em mais nada, estagnado na 11ª posição? É justo? É justo tu vender mando de campo? Então o Flamengo e os outros times que vão jogar em Brasília, não sei o que o Avaí vende o mando de campo. Então é justo, é equilibrado um campeonato em que tu joga
19 partidas em casa e o Flamengo joga 21. Cara, eu posso ficar aqui elencando muitas outras questões que esse justo dos pontos corridos ganham belas e rechonchudas aspas, né? Mas eu nem vou entrar nisso porque eu acho que ser justo não é o ponto. E aqui agora eu vou entrar nos comentários que as pessoas mandaram, nos poucos comentários que as pessoas mandaram, para continuar esmiuçando mais alguns pontos que eu acho. E eu não vou ficar aqui só destruindo, eu vou também sugerir alternativas. Eu não acho que tem que ser uma nova Copa do Brasil, eu não acho que tem que ser uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo, cara, é um cenário muito perfeito. Como ela se propõe a ser o maior torneio do mundo, talvez, sei lá, ela tem um iniciozinho ali que garante jogos mínimos para todo mundo, né? Para não chegar uma seleção ali que nem uma Copa do Brasil, vamos supor. Jogou, perdeu, vai para casa. Não, tu vai jogar 3 joguinhos aqui, pelo menos. Depois tu vai para casa ou não vai. É perfeito, é perfeito. E a proposta que eu vejo dos pontos corridos é parecida. É claro que não é grupos, não é, na verdade, é o que é hoje. É pontos corridos 95% do tempo. É pontos corridos 95% do tempo. É o que está acontecendo hoje. E no final, a gente tem uma final entre os 2 primeiros, ou uma semifinal do G4, que é o meu favorito, com as devidas vantagens para os times que estão à frente, né? E isso não é nenhuma novidade, isso existe desde que o Campeonato Brasileiro era uma várzea e tinham 30 e poucos times e classificavam os primeiros 8, já tinha uma vantagem para os primeiros 4, né, colocados. Enfim, entraremos um pouquinho nisso na sequência. Acabamos de receber a 16ª resposta, vamos a elas. O Ed Portela diz o seguinte: eu penso assim, todo país tem os pontos corridos e as copas, então não vejo problemas em deixar como está. O Rock Mocelin responde ao Ed: perfeito, também acho. Só é muito complicado para nós aqui do Sul ganhar os pontos corridos pela logística e pelo poder de investimento do eixo Rio-São Paulo. Aí o Ed responde: sim, concordo com você. 2016 o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, 17 Libertadores, 18 era o ano de buscar o brasileiro. Aí o Rock responde novamente: priorizou a Libertadores, que se tivesse caído fora contra o Estudiantes, creio que disputaria o título sim esse ano. Era impossível pegar o Flamengo, a grande chance foi a Copa do Brasil, que vacilamos. Mas bola pra frente, creio que estamos no caminho, não tardará a vir mais títulos. Bom, aqui eles tiveram um bate-papo, né, que eu não vou comentar cada nuance do bate-papo. O foco aqui é a resposta do Ed à minha pergunta, onde ele diz: penso assim, todo país tem os pontos corridos e as copas, então não vejo problemas. Deixa como está. Cara, isso pra mim não é argumento. Isso pra mim não é argumento. Todo país tem, logo temos que fazer. Cara, é um indício, talvez, de que seja um caminho, mas eu acho que a gente tem muitas diferenças. E na verdade, não vamos falar do mundo inteiro, né? A gente tem que falar aqui da Europa, que é o outro lugar onde tem futebol, América e Europa. O resto é resto, né? Enfim. Como diria meu amigo lá o alemão da Graforreia Filarmônica, o resto é resto e o demais que administre. Cara, assim, ó, quando existia, vou dar um exemplo bem exagerado, é óbvio, mas assim, só para entender, quando existia escravidão, em outros países também tem, então tá tudo certo. Ou quando algum senhor do engenho lá era questionado: cara, tu acha legal ter escravos? Tá, todo mundo tem, então eu acho que tá certo, eu tô no meu direito. Não, todo mundo tem, não é um argumento, cara. Todo mundo tem, mas tá, se for uma bosta, todo mundo tá errado, é simples. É por isso que as pessoas revolucionárias quebram o status quo, elas mudam o que todo mundo tá fazendo ou o que o mundo tá achando, e é isso aí, cara. Pra mim não é um argumento. Eu concordo que é um indício de que pode ser uma coisa boa, mas não é necessariamente, e na minha opinião não é.
E vamos lá, a gente está falando da Europa, que tem muito campeonato chato, extremamente chato. A questão dos pontos corridos ali, sempre é os mesmos que ganham, sempre aquela coisinha. Agora, vamos falar dos Estados Unidos então? Estados Unidos da América, os gênios do esporte no sentido de transformar num negócio, já que vocês estão preocupados com o negócio, né? Vocês, eu digo, né, as entidades aí, FIFA, CBF, etc., e as próprias empresas de telecomunicação e tal. Os mestres disso são os americanos. Tudo tem playoff, tudo tem mata-mata, tudo tem jogo decisivo. Porque assim, ó, os pontos corridos, a gente vai puxar na memória aqui, tanto os europeus quanto os brasileiros aqui, enfim, a gente vai lembrar de anos eletrizantes. Nossa, aquela vez que o Milan tava, nossa, agora na Inglaterra, o City ali foi por um ponto, não sei o que, e aí foi eletrizante até aqui no Brasil também, a gente vai lembrar daquele ano. Só que, cara, tu tem que ter sorte. Tu tem que ter sorte, sabe? Aí esse ano a gente fala, olha como foi chato, né, os pontos corridos. Aí alguém vai dizer, não, já tive esse papo no Twitter e alguém disse, mas é que também esse ano foi atípico porque o Flamengo estava fora da curva. Cara, aí são assim, ó, 4 anos seguidos, é uma média assim, ó, a cada 5 anos tem um ponto corrido legal. Que, nossa, 2 times ali brigaram até o fim pelo título, ou que teve até 3 times envolvidos e não sei o quê. E aí, cara, acontece isso, a cada 5 anos numa média, eu tô chutando, e talvez esteja sendo generoso até. Aí nos outros 4, é assim, não foi legal porque o Flamengo foi fora da curva. Não foi legal porque os outros times que eram bons ali priorizaram a Libertadores e a Copa do Brasil. Não foi legal porque não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, né? E aí, no 5º ano, olha aí, ó, como é legal. Olha aí, ó, como tá bom esse ponto corridão. Então, cara, tu tem que ter sorte. Eventualmente vai ter um final eletrizante, uma disputa legal até o fim, a última rodada decidindo o título. Eventualmente vai ter, mas tu tem que ter sorte. Tu tem que ter sorte. E o futebol, a premissa é emoção, é diversão, entretenimento e emoção. A emoção que gera, né, a diversão e o entretenimento. Então, assim, cara, por que tu vai te basear numa lógica que a emoção e a diversão não são garantidas? Que elas são muito pelo contrário, elas são assim, com muita sorte nós vamos ter isso, sabe? O que a gente garante aqui é um calendário, é a, entre aspas, justiça, é não sei o quê. Cara, tu quer justiça, velho? Então é o seguinte, Inter e Barcelona em 2006, tu dá o título pro Barcelona, então não precisa nem iniciar o jogo. Tu não precisa nem iniciar o jogo. Tu quer justiça? Grêmio e Palmeiras agora na Libertadores. O Grêmio perdeu de 1-0 aqui, tomou 1-0 lá. Olha os elencos, olha as folhas salariais, olha os jogadores, olha o placar agregado, 2-0 pro Palmeiras, encerra o jogo ali, cara. O Palmeiras tinha feito, jogado muitos minutos superiores ao Grêmio. Aliás, o River, aí vamos falar de mata-mata agora, o River foi 88 minutos melhor que o Flamengo. O Flamengo foi 3 minutos superior. E é isso que é a graça do futebol. Infelizmente, o Inter ganhou do Barcelona, e é um exemplo que me ocorre aqui que é emblemático, porque foi o gol do Gabiru contra o Barcelona. É um exemplo irritante para nós gremistas, mas, cara, é essa magia do futebol. E tem tantos outros exemplos aí, né, do menor ganhando do maior, ou do pior ganhando do melhor, sabe, cara? Então, assim, essa é a graça do futebol. Por isso que o futebol é o maior esporte do mundo. Geralmente no basquete ganham melhor, no vôlei também, no futebol não. E essa é a graça do futebol, sabe? Mas nos pontos corridos vai ganhar o melhor. E qual é a vantagem disso? Não é um tribunal onde a justiça tem que ser... E é uma justiça que ela é embasada em muitas questões subjetivas. Melhor baseado em quê? Folha salarial maior, jogadores melhores, na teoria também, teve mais volume de jogo durante os 90 minutos, mais posse de bola, mais chutes a gol. Não interessa, irmão. Se tu teve 20 chutes a gol e errou todos,
e o teu adversário atacou uma vez e guardou, cara, pra mim é mais justo esse cara ser o vencedor da partida, sabe? Agora, claro, se tu tem um time que durante o ponto corrido inteiro vai atacar 20 vezes o teu adversário a tendência é que tu ganhe a maioria dos jogos, seja campeão, e nossa, tudo justo, tá tudo sem nenhuma surpresa, tá tudo conforme ali. Por quê? Pra quê? E eu vou falar mais sobre isso, porque tem um ponto muito importante que eu vou chegar nele assim que eu chegar num comentário aqui que eu já dei uma lida e vai ser apropriado. Seguindo aqui, o Lucas Zanzigal diz o seguinte: seria um retrocesso, não é porque o Grêmio não sabe jogar um campeonato de pontos corridos que se deve mudar. E tirando que os principais campeonatos do mundo são de pontos corridos também. Mais um que usa o argumento da Europa, né? Ele fala mundo aqui, mas é da Europa. Que pra mim, assim, ó, não é argumento. Eu, por exemplo, não sou favorável à final única. Acho que o Brasil não, a América não tem. Até confesso que foi legal essa, né? Quero ver quando for Independente Del Valle e não sei quem na Bolívia lá. Mas enfim, mas não é nem essa questão, eu sou contra por questões ideológicas. O torcedor mais humilde, que juntou dinheirinho para ver o seu time jogar Libertadores ou juntou um dinheiro para poder ser sócio do seu time, para ver o time, aí ajudou o time a chegar até a final da Libertadores. Quando chega na final ele está banido, né? Porque ele não vai até o Chile, até Lima, enfim. Sou contra por N motivos, a gente não tem aqui as distâncias da Europa e nem a malha, nem assim a questão do transporte, né? O trem, o avião barato, o poder aquisitivo do povo também para esses deslocamentos, é tudo tão diferente que eu sou contra. Então é um exemplo, quer copiar da Europa? Não dá, cara, eu sou contra. Então, ponto corrido eu também acho mesmo. Eu acho que para a Europa seria melhor também, mata-mata. Mas acho que para cá, para o Brasil, para o futebol latino, que é outra cultura, é pior ainda. E o outro argumento dele, que seria um retrocesso, e ele diz assim, não é porque o Grêmio não sabe jogar um campeonato que ele deve mudar. Cara, eu odeio, Lucas, meu xará, desculpa, cara, mas eu odeio quando as pessoas levam para esse lado. Porque tem uma outra coisa que eu sou contra, e essa até talvez na contramão dos pontos corridos versus mata-mata, porque essa teoricamente é para dar emoção, né? E eu sou um cara pró-emoção, e nesse caso eu fico mais com a justiça. Eu sou contra gol qualificado. Cara, na boa, não consigo ver um time que ganha de 1-0 e perde de 2-1 e tá eliminado, sabe? Cara, pra mim isso eu não consigo ver. É um negócio que, assim, ele sai da questão. É uma injustiça pra mim que ela vai além do. Cara, não, eu não sou contra. Eu sou contra, tanto é que eles tiram em finais, né, as competições que tem, porque eles sabem que é uma aberração. E aí na final, vamos fazer a final pelo menos ser certa, sabe? É tipo isso. Eu sou totalmente contra, cara. Tipo, mas o cara fez um gol fora de casa. Tudo bem, mas eu fiz 2 em casa. Né? O meu fator local aqui fez eu fazer 2 gols em ti. Tu fez só 1 lá na tua, cara. Não tem cabimento. E aí quando eu critico isso, né, nas minhas redes sociais, às vezes o cara fala, tu tá falando isso porque o Grêmio perdeu aquele campeonato lá por causa do gol qualificado. Ou alguns dizem assim, mas tu tá falando isso, mas o Grêmio ganhou tal e tal coisa graças ao gol qualificado. Cara, assim, primeiro, o Grêmio ganhou porque a regra era essa. O Grêmio jogou sabendo disso e talvez tivesse ganho mesmo se não fosse. Talvez tivesse jogado diferente. Então, não dá pra olhar em perspectiva e dizer, não teria ganho. Se a regra fosse outra, o jogo seria outro. Começa por aí. Mas o principal aqui, cara, é que eu não falo isso por causa do Grêmio. Cara. Se o Grêmio fosse o maior campeão, porque as pessoas acham que elas acham que todo mundo é interesseiro, olha só pro seu nariz, não tem empatia, não tem visão macro das coisas. Cara, assim, se o Grêmio fosse o maior, se o Grêmio fosse o fenômeno dos pontos corridos, cara, se tem um time que sabe jogar pontos corridos, é esse Grêmio. Os caras aprenderam como e, olha, já ganharam 6 títulos do Brasileirão de pontos corridos. Eu ia ter a mesma porra de opinião.
sabe? E aí o Grêmio que aprendesse a jogar mata-mata. Porque, cara, não tem nada a ver com o Grêmio isso. Apesar de eu ser gremista né, e ser fanático pelo Grêmio, não tem nada a ver com o Grêmio isso. Tem a ver com o futebol brasileiro, com o futebol. Tem a ver com o futebol. Parem de usar esse argumento, mas o Grêmio, mas é que, tu fala isso por causa disso. Não, cara. Quem sabe por que eu falo isso sou eu. Parem de querer achar que eu sou um bosta, sabe? Que o Grêmio nunca ganhou pontos corridos. Cara, sinceramente, do jeito que é, eu tô cagando pro Brasileirão. Que o Grêmio ganhe mais 10 Libertadores nos próximos 20 anos e nenhum Brasileirão, eu assino agora. Ainda mais o Brasileirão sendo essa merda que ele é hoje. Se fosse como antigamente, que o Brasil parava pra ver uma final, seriam outros 500, cara. Imagina agora o Flamengo voltando do título, aí... Claro, que daí entra em outro assunto, que é o seguinte, eu odiei, no início eu achei que seria bom, confesso, mas eu acabei odiando essa nova configuração do calendário que a Libertadores vai até o fim do ano. Ela tinha que ser resolvida no meio, cara, como era antes. Eu achei que seria bom, porque daí os times brasileiros campeões, né, os times sul-americanos campeões não teriam muito tempo de serem desmantelados, né? Geralmente acontecia isso, o cara ganhava em julho, agosto ali, aí vendia 2, 3 jogadores, perdia ali na janela do meio e jogava o Mundial sem esses caras. Aí agora não, acabou que o final de novembro já vai para o Mundial com praticamente o mesmo time. Mas vai exausto, vai extenuado, vai de ressaca, nós no fim de temporada, eles no meio, os europeus, né? Cara, é pior. E então também atrapalharia pro Brasileirão se tivesse um mata-mata agora. Então, assim, pra mim o mundo ideal seria a Libertadores acabar onde ela acabava antes. E agora, cara, o Flamengo teria um G4, uma semifinal pela frente. E poderia pegar o Grêmio, inclusive. E Palmeiras e Santos, cara. Sabe? Eu não sei se eu gosto da ideia de jogo único, né? Eu acho meio injusto, vamos lá, já que a palavra é essa, porque, cara, o fator local pesa demais. Mas se fosse o caso, beleza. A semifinal, pelo menos, jogo único. Só que daí não poderia ser o empate pro time de cima. Teria que ser jogar em casa, já é o teu benefício, aí vai pros pênaltis, se empatar, sei lá. E aí, cara, a final, acho que poderia ser 2 jogos. Enfim, é uma outra discussão. Mas não tem nada a ver com o Grêmio. Tem a ver com a minha visão sobre o futebol, cara. Que eu posso falar sobre o Campeonato Argentino, que eu acho a mesma coisa. Enfim, né, a Copa do Mundo de seleções, se quiserem fazer pontos corridos, eu vou achar a mesma coisa. E tô cagando pro Brasil. O Brasil já ganhou 5, sendo como é hoje. E não é por causa disso que eu vou defender a manutenção desse formato, porque é o melhor formato, ponto. Aí aqui o Alisson diz assim, Grêmio nunca ganhou, hora que ganhar ninguém mais vai reclamar. Mesma falácia, mesmo erro do Lucas ali em cima, nada a ver, cara. Nada. Bom, fala pelos outros então, ou por ti, porque por mim, se o Grêmio ganhar 20, eu vou continuar reclamando. Então... não tem nada a ver. Aí o Vinícius Moraes responde ao Alisson, discordo, cara, não tem clubismo nisso, mas sim na emoção que o campeonato ganharia com um playoff. Lembro quando era assim, poderia ser Corinthians contra o Fluminense numa decisão que eu assistiria. A emoção é muito maior e tem muito mais gente envolvida. Perfeito, Vinícius, penso a mesma coisa. O Rafael Paixão me faz uma pergunta, uma boa pergunta do Rafael Paixão. Ele é favorável, né, aos pontos corridos, pelo visto, e ele faz uma provocação que é a seguinte. Seria justo o Flamengo perder o título por causa de azar ou erro de arbitragem em uma partida? Cara, o que é justo? Né? Vamos filosofar aqui. Foi justo o Flamengo ganhar do River? Talvez o Flamengo tenha mais time, a gente pode analisar, é tudo subjetividade. A gente pode fazer o mano a mano ali, jogador contra jogador. Agora, no jogo em si, o River foi melhor. O Flamengo foi campeão. Cara, assim, ó, não interessa. Essa questão, pra mim, assim, ó, erro de arbitragem é difícil porque tem VAR, né?
Então, assim, um erro crasso de decidir gol e tal não é mais o caso. Mas, assim, um erro, como é que tu falou aqui? Seria justo o Flamengo perder por título por causa de azar? Sim, cara, sim. O que tu considera azar? A bola bater na trave e sair? É um azar, mas, assim, olha, cara, se o outro foi lá e bateu na trave e entrou, mérito pro cara, velho. Qual é o azar que tu tá falando aí? Não existe azar, velho. Se tu atacou 20 vezes e não fez gol, tu foi incompetente em algum nível. Se o outro cara atacou uma vez e fez, ele fez, cara. E é essa a graça do futebol. Não tem que ser justo. Não tem que ser... Cara, se o futebol fosse justo, seria um dos esportes mais sem graça da vida. Tu saberia sempre quem vai ganhar. Sempre. Sempre. Começou o jogo, tá, vai ganhar esse cara aqui. Graças a Deus não é justo, cara. Ainda bem que... E eu não gosto dessa palavra, nesse caso aqui específico, né, de um ponto corrido versus mata-mata, porque não é justiça a palavra. É imponderável. O imponderável ganha, o improvável, sabe? Não é questão de justo. Eu sempre acho que, tirando erros de arbitragem, que são outros 500, que pode moldar muito mais um ponto corrido, inclusive, do que um mata-mata, porque o mata-mata tem que ser um erro crasso, um erro capital, que o VAR está ajudando a dissolver. No ponto corrido não, é minar um joguinho aqui, não dar uma faltinha ali, picotar o jogo aqui com faltinha boba e pronto, tu segurou o time, sabe? Não dá 4 pênaltis ao longo do Brasileirão, sabe? Pronto, tirou o título do time. No ponto corrido a arbitragem é muito mais nociva, se tu quer saber. Mas os outros fatores de azar e sorte, cara... Cara, vocês estão reclamando da graça do futebol? Ah, mas imagina que horror, o Flamengo tem um time muito melhor, chutar 3 bolas na trave, o goleiro deles fazer 6 milagres e daqui a pouco numa arrancada lá o Enzo Pérez mete uma bola no ângulo e explode lá o estádio e os caras são campeões. Que horror o que, velho? Seria fantástico, seria épico. Sabe, velho? Quem é que não queria que o Grêmio tomasse uma tunda do Real Madrid em 2017, com o Marcelo Groy fazendo 7 milagres e depois um gol de chiripa lá, a gente ganhasse de 1-0 dos caras, velho? Não seria a coisa mais fantástica do mundo? Ou vocês acham que fantástico é a gente ganhar do Cerâmica por 4-1 no Gauchão? Nossa, socamos o Cerâmica, hein? Foi trijusto. Nossa, foi justíssimo aquele jogo, porque o Grêmio é muito melhor que o Cerâmica. E a gente fez 4 gols com autoridade, ainda perdemos uns 3, dava pra ser 7. E olha, que jogo, cara. Assim, ó, eu saí me sentindo assim, ó, realizado com a justiça que se fez naquela partida. Não, cara, não. O legal desse jogo é o Cerâmica ganhar do Grêmio tomando uma tunda. Tomando um massacre. Claro que pro gremista não é, mas eu tô falando pro futebol, velho. Assim como pro futebol, o legal seria o River nos massacrar mais ainda do que massacrou, porque nem foi tão massacre, eles tiveram mais o controle do jogo, mas que fosse um massacre 10 vezes pior e a gente ganhasse de 1-0, cara. Isso é o futebol, todo o resto é exibição, vamos fazer uma exibição aqui agora, sabe? Vamos jogar bola, ganhou, mas... Cara, sabe? Aí tu ganhasse em entrar em campo, cara. Tu ser campeão, porque aí que tá... Ontem o Grêmio ganhou do Palmeiras, que pode acabar em vice-campeão, né? Ou na pior das hipóteses, em terceiro, que ainda é uma boa colocação. Mas o Palmeiras, por muito tempo, era vice-campeão, né? Vice-líder, e pode sair vice-campeão na competição. E a torcida do Palmeiras estava indignada, gritando vergonha, vergonha, time sem vergonha. Cara, quando que um vice-campeão vai ter crise? Num mata-mata, se tiver uma semifinal e uma final, por exemplo, cara, parabéns, cara, tu foi vice-campeão. É aquela coisa de tu perder a final em casa e sair aplaudido, entendeu? Cara, tentamos, lutamos até o fim. Agora o ponto corrido é essa nutelice aí, sabe? Cara, não e não. Seguindo aqui, né, para a reta final das perguntas. Então, respondendo a Rafael Paixão, seria justo o Flamengo perder o título? Cara, tem uma coisa. Ainda bem que eu voltei na pergunta do Rafael Paixão.
Seria justo o Flamengo perder o título por causa de azar ou erro de arbitragem, enfim, não sei o que lá. Eu entendi a pergunta dele. Ele quer dizer o seguinte, o Flamengo está com 20 pontos na frente de todo mundo. O Flamengo está ganhando com 4 rodadas de antecedência. Seria justo pegar o Grêmio no mata-mata, perder nos pênaltis pro Grêmio, depois de um empate em Porto Alegre? Seria! Eu tenho uma informação para dar para vocês, que eu falei isso em 2014, e esses dias eu estava revendo esse meu vídeo. Tá aqui no meu YouTube ali, se quem tiver ouvindo o podcast pelo YouTube, /FalaVon, pode ver, eu já fiz um vídeo lá há 5 anos, né, sobre pontos corridos e mata-mata. Naquele ano que eu fiz aquele vídeo, 2014, ocorreram, sabe quantos clássicos mineiros naquele ano? 7. Agora eu vou dizer para vocês. O Cruzeiro foi campeão brasileiro com sobras. Não a ponto de ser esse Flamengo deste ano, mas, cara, parecido. Um pouco menos de sobra, mas assim, o Cruzeiro ganhou com a mão nas costas aquele brasileiro. Era o time que sobrava no Campeonato Brasileiro. O mais regular, o mais não sei o que, não teve pra ninguém, não teve disputa a partir de certo momento. Ele ganhou de braçada, como se diz, né? E o Cruzeiro foi, com justiça, o campeão brasileiro de 2014. Sabe quantos clássicos mineiros eles jogaram aquele ano? 7. Sabe quantos o Cruzeiro ganhou? 0. 4 vitórias do Galo, 3 empates. 4 vitórias do... E sabe, entre essas vitórias aí, sabe uma delas? Ou 2 delas, agora eu não me lembro, acho que foram, não sei se foram 2 vitórias ou uma vitória ou um empate. Mas enfim, final da Copa do Brasil. Se vocês forem lembrar, a dupla mineira decidiu a Copa do Brasil daquele ano. O Galo ganhou com a mão nas costas, assim como tinha ganho o Campeonato Mineiro. Inclusive o Tardelli fez gol na final da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro, e aí o jogo acabou ficando fácil para eles, já tinha um resultado bom, e aí o Tardelli fez um gol, e a decisão meio que acabou, sabe? Chegou um momento assim que não tinha mais disputa, tinha acabado ali o Galo campeão da Copa do Brasil. Então, assim, cara, eu não acho que é o caso deste Flamengo deste ano, tá? Porque esse Flamengo deste ano, apesar de quase ter perdido pro River, ele também, de forma geral, vai bem no mata-mata, tá? Mas aquele Cruzeiro era o melhor time do Brasil, só porque ele abriu 10 pontos, sei lá quantos, do vice colocado na ocasião? Não. Sinceramente, a minha resposta é não. Ele era o time mais regular. Ponto. Isso não quer dizer o melhor. Porque pra mim o melhor, tu tem que avaliar 2 critérios. Pode ser a regularidade, um deles. E aí os primeiros colocados vão ser mais regulares e vão chegar lá graças a isso. E a partir disso vão estar credenciados ao mata-mata final. Beleza, avaliou regularidade e ainda deu benefícios aos mais regulares, porque eles vão ganhar a vantagem de decidir em casa ou de 2 resultados iguais, não sei o que, enfim, depende do critério, mas eles vão ter vantagens, né, os primeiros colocados. E o segundo critério é a fumaceira. O segundo critério é o sangue correndo quente nas veias, que o ponto corrido não avalia. O ponto corrido, tu é campeão ganhando do América Mineiro, ganhando do Botafogo em casa, ganhando de não sei quem. Aí tem 3 joguinhos complicados ali contra os times que estão brigando pelo G4 contigo, fora de casa. Se tu arrancar um empate aqui, tu deu um passo importante, se tu ganhar daquele outro, tu foi bem. O resto, cara, se tu é o Flamengo, cara, tu vai ganhar do Avaí. Tu vai ser campeão ganhando do Fortaleza, do Avaí, da Chapecoense, de não sei quem. E aí tu é campeão. Tu não avalia a fumaceira, o sangue na veia. Em 2014 ficou claro, isso ficou emblemático. O Cruzeiro sobrou no Brasileirão, jogou 7 vezes contra seu maior rival e não ganhou nenhuma. Ele não era, na minha opinião, o melhor time do Brasil.
apesar de ter sido campeão brasileiro com sobras. Com sobras. O Galo ganhou 4, empatou 3, ganhou o Mineiro e ganhou a Copa do Brasil em cima do seu rival, que sobrou no Campeonato Brasileiro. Então até isso que vocês falam que é mais justo, porque ganhou melhor. Em que critério? Ganhou mais regular, ponto. A hora que o estádio enche, que sobe a fumaça, que o sangue esquenta, também é uma avaliação de quem é melhor e quem é pior. E nesse critério o Cruzeiro fracassou miseravelmente naquele 2014. Então ele só foi avaliado no critério regularidade para ser campeão brasileiro. Ponto. Aí o Zaca responde, o melhor sempre ganha. Acabei de cagar uma tese aqui, uma teoria inteira que não é bem assim, Zaca, né? O Ramos diz o seguinte: dinheiro da TV, dinheiro do patrocínio, dinheiro dos empresários, jogadores que vão ficar no exterior porque lá joga mais. Apenas mística e finais de campeonato não seguram investidores. O que ele está querendo dizer com isso? Que dá mais dinheiro na TV e patrocínio e empresários porque lá joga mais? Cara, mas ninguém está querendo proibir de tu jogar aqui. Eu acho, inclusive, que os pontos corridos vão continuar existindo por 95% do campeonato. No final, tu pega ali os 2 melhores ou os 4 e resolve em 2 semanas, entendeu? Não é assim, não. Faz uma nova Copa do Brasil. Não é isso, cara. Não é isso. Aqui o Emanuel diz o seguinte: mantém e decide o título em semifinal. Primeiro versus o quarto, segundo versus o terceiro. E final com os vencedores do confronto. Decisão de terceiro com os perdedores. Decisão de terceiro eu não sei se precisa, mas pode ser. O tricampeão da América, que é o @Leandro Peroni, diz o seguinte: tem que deixar como está. O mundo todo tem o campeonato de pontos corridos e o resto são as copas. Não faz sentido mexer. É ir na contramão de tudo. Seria um baita retrocesso. Mais um cujo argumento é apenas o que o mundo faz, ou o que os europeus, né? Eles falam mundo. É que o Miguel Ângelo Augusto corrige, inclusive, o Leandro. Ele fala, menos os americanos, que não sabem nada de entretenimento. São umas topeiras e fazem sistemas de playoff. Que burros. Aqui o Michelangelo, né? Miguel Ângelo, Michelangelo Augusto. Foi irônico, né? Mas é isso, cara. Eles falam do mundo inteiro, mas eles estão falando da Europa. Como se a Europa, tudo que faz a Europa é certa. Acabei de ver um presidente imbecil do Brescia falando do Balotelli, porque ele é negro, porque né, não preciso dizer mais nada, ele está tentando se clarear, mas não consegue. Um cara com uma declaração de racismo dessa, aberta, escrachada, não é nem assim uma coisa velada, estrutural, é um racismo porco, assim, cara, que tipo, esse cara vai ser preso, prisão assim de perpétua, talvez, e nenhum jogador negro deveria aceitar jogar no Brescia da Itália, depois do que esse cara falou, sabe? Tipo, se bem que eu não sei se o clube merece pagar, né? Esse cara tinha que estar preso, ponto. O cara, né? E aí vamos então copiar a Europa, que a Europa tá tudo que a Europa faz tá certo. Olha o que esse imbecil acabou de declarar, né? Pô, nossos presidentes estão muito comedidos no racismo deles, vamos deixar eles serem mais racistas, porque olha lá o que fazem na Europa. Então não é tudo que a Europa faça certo, cara. E parem de dizer que o mundo inteiro, não é o mundo inteiro, é só a Europa. É só a Europa a referência de futebol. E se a gente quiser ampliar para referência esportiva, como bem estão dizendo algumas pessoas aqui, vamos olhar para os Estados Unidos então, né? Que daí é outra referência. A Kel diz o seguinte: eu não sou fã dos pontos corridos, mas não sou fã dos pontos corridos, porque no fim gostamos mesmo é da adrenalina do mata-mata. Porém, entendo, exige que o time se organize e seja regular, mesmo que possa ter oscilação em algum momento. O que conta é a constância. Perfeito, tudo bem, mas só conta isso. A constância, a regularidade, só. Não conta o sangue na veia, que para mim é um elemento crucial da premissa do que é o futebol. E na minha visão de brasileirão perfeito, continuaria tendo isso. Quem não tiver essa constância, essa regularidade, o São Paulo caiu fora do G4, não vai ter semifinal para ele. Sabe? Esteve lá por muito tempo, não foi regular, caiu fora, tá fora do título. Ou talvez até só os 2 primeiros. Eu vi alguém dizer, sabe que não, eu abri aqui os comentários e não abriram todos, eu não sei porquê.
É, deixa eu ver aqui, cara. Teve alguém que alguém disse o seguinte. ahn, tá, não vou achar, mas para fechar então, já que estamos nos alongando aqui, alguém disse o seguinte: campeão do turno contra o campeão do retorno. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, porque eu acho que o campeão do primeiro turno. Futebol é momento, né? E o Inter liderou o Brasileirão 2016 por várias rodadas e foi rebaixado. Então, assim, daqui a pouco o campeão do primeiro turno pode estar em 12º ali, perdeu peças, demitiu o treinador, é outra lógica já, e o cara vai decidir o título. Eu acho que não. O meu mundo ideal, que daí depende muito do calendário, né, de ter agenda para fazer, seria semifinal do G4. Não sendo possível, cara, primeiro e segundo, mas é que eu acho o G4 legal, até porque é as vagas diretas na Libertadores, né? Então os caras já estão na Libertadores e vão decidir o título, sabe? Eu acho. E até porque também é legal semifinal e tal, enfim. Pra mim é o mundo perfeito. Mas se for pra ser dois, tinha que ser os dois primeiros. Dois primeiros. Com vantagem pro primeiro, obviamente. Agora, se fosse, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, ou Santos, depende de quem vai chegar em segundo ali, né? Eu não gosto de jogo único também, mas se fosse jogo único, obviamente, no Maracanã. Ou ida e volta e o Flamengo jogando por dois empates. Ou por dois resultados iguais, né? Perdeu por um gol de diferença, ganhou por um gol de diferença, é campeão. Alguma coisa assim que valorize o cara que está na frente. E também a gente não pode esquecer que nem sempre o cara vai estar na frente por 20 pontos, que nem o Flamengo está agora, né? Às vezes o cara vai estar na frente por um ponto, por critério de desempate de saldo de gols. Então, pô, nada mais justo que ter dois jogos e também essa vantagem do primeiro não pode ser tão oceânica assim, né? Vai jogar em casa com 11 jogadores contra 5 do outro. Não. Tem que ter uma chance do outro ganhar, né? Que essa é a graça do futebol, na minha opinião. Mas enfim, falei demais. Eu achei que esse episódio seria muito mais curto, mas ele acabou dando o que falar. Eu acho que eu vomitei aqui tudo que eu penso sobre essa discussão aí de pontos corridos e mata-mata. Eu acho extremamente sem graça essa fórmula atual. Eu hoje acho que a Copa do Brasil é um campeonato 1000 vezes superior, que eu prefiro ganhar 1000 vezes a Copa do Brasil. Eu prefiro assistir até de outros times 1000 vezes a Copa do Brasil. O esvaziamento do Brasileirão é irreversível se nada for mudado. A Copa do Brasil já dá mais dinheiro. Eles talvez iam ou consertaram isso, não sei se vão ou se já consertaram ou se não vão, não sei. Mas além disso, cara, a fórmula é muito mais atraente da Copa do Brasil e o calendário tá ruim. Essa Copa do Brasil e essa Libertadores estendidas, uma das duas pelo menos, de preferência a Libertadores, eu acho que tinha que voltar pro meio do ano, cara. Porque isso esvazia o brasileiro também. Isso faz a gente jogar mais vezes com os reservas ao longo do brasileiro. Porque, se fosse só até julho, agosto, cara, pelo menos tu jogaria um turno inteiro focado, sabe? Esse calendário tá esvaziando o brasileiro e o fato de ele ser pontos corridos esvazia por si só. Tá aí o Flamengo, que não me deixa mentir, que foi campeão e meio que cagou pro lance. Estava embriagado quando foi campeão, estava comemorando e o Grêmio ganhou o jogo do Palmeiras, o Flamengo virou campeão naquele instante que o PP estufou a bola na rede. Os caras fizeram assim, ó. Os caras já estavam lá. Comemoração, comemoração. O Grêmio ganhou. Opa, o Grêmio ganhou. Bicampeão. Foda-se. Eles comemoraram 2 minutos é demais até, eu acho. Comemoraram 40 segundos o Brasileirão e voltou a se falar da Libertadores, dos gols do Gabigol, porque é óbvio, cara. Foi uma final, foi um título onde teve a essência do futebol presente. Tu não ganhou contra o América Mineiro, tu ganhou contra o segundo melhor time da competição. Tu ganhou contra o River, tu ganhou com a coisa podendo acontecer a qualquer minuto. Tu não ganhou com o errinho da arbitragem da terceira rodada contra o Goiás. Tu não ganhou com aquele pênalti que te deram
lá naquele jogo, não sei o que somou com aquele outro que também, não sei o que pegou o time reserva, porque o Grêmio tava na Libertadores, aí tu ganhou do Grêmio, aí não sei o que, aí somou tudo, é campeão, não. Tu ganhou com uma arrancada do Gabigol, uma falha do Pinola, e estufou a rede, explodiu, e é isso que tu vai comemorar no próximo mês, velho. E foda-se o Brasileirão. É essa a verdade. Se quiserem seguir com essa merda, sigam. Mas o esvaziamento do Brasileirão, que já tá caminhando a passos largos, hoje eu já acho a Copa do Brasil muito superior. E vai ficar cada vez mais discrepante. E cada vez mais o time que não é o melhor do Brasil vai ganhar, como o Corinthians de 2017, porque os outros melhores estão envolvidos em outras coisas. E cada vez mais quem ganhar vai cagar. O Palmeiras ganhou ano passado, perdeu a Libertadores e ficou em depressão. A entrevista coletiva do Filipão foi praticamente pedindo desculpas por ter ganho o Brasileirão. Olha aí, eu tinha me esquecido disso. E agora o Flamengo que ganha e não tá nem aí. Reflitão, né? Como diz o velho deitado. Feito, gente, vou ficando por aqui. Valeu todo mundo aí, quem concordou, quem discordou, é do jogo, tamo junto. Valeu, abraço.